residências, como se diz, eram pontos de partida dos quais a Renamo organizava as suas investidas. Aliás, o próprio senhor Afonso Dhlakama mostrou aos moçambicanos e ao mundo, no dia 17 de outubro passado, uma parada de homens e mulheres a quem incutia o valor de armar as mentes e os braços. Em Santo Gira e em Maringue, as nossas forças de defesa e segurança estacionaram-se, não realizando quaisquer ações ofensivas. Pelo contrário, a Renamo, e não supostos homens armados da Renamo, é que tem estado a protagonizar ataques, matando, mutilando e destruindo. A postura das forças de defesa e segurança reflete a postura do nosso governo. Um governo dialogante, um governo que quer que as diferenças sejam resolvidas ou esclarecidas na mesa do diálogo. Foi na sequência dos referidos ataques que continuam, não na região centro, como alguns têm afirmado, porque a região centro abrange 4 províncias, mas em regiões circunscritas da província de Sofala, que o governo trouxe a questão do seu desarmamento como prioritária na mesa do diálogo. Esta é também uma das formas de ajudar este partido, com assento parlamentar, a conformar-se com o que vem plasmado na Constituição, que prevê a existência de apenas um único exército, vedando, ao mesmo tempo, o recurso à violência armada para alterar a ordem política e social do país. As duas partes anunciaram publicamente a composição das suas delegações que iriam tratar das questões militares, tendo o governo se oferecido a dar apoio logístico à sua contraparte. Esta disponibilidade do governo vinha na sequência do pronunciamento deste partido de oposição, evocando estas dificuldades para a sua participação. Mesmo perante esta disponibilidade, essa delegação nunca se fez à mesa do diálogo, contrariamente à parte das Forças Armadas de Defesa de Moçambique, que sempre esteve e continua a fazer-se ao Centro Internacional de Conferência Joaquim Alberto Chissano. A busca de formas de contenção e dissuasão desses ataques vai continuar por parte do governo. Tendo em conta as nossas responsabilidades, continuaremos a prestar atenção à capacidade das forças de defesa e segurança no contexto das missões constitucionais que têm para cumprir, que incluem garantir a tranquilidade dos cidadãos, assegurar a defesa e integridade territorial e contribuir para um ambiente propício aos investimentos sociais e econômicos públicos e privados. Neste sentido, temos vindo a reabilitar e a construir infraestruturas de aquartelamento, criar e adequar as instituições de formação de treino, equipar os ramos de exército e marinha de guerra, a Força Aérea, a fim de adequá-la ao ambiente estratégico nacional e internacional da atualidade. Estes investimentos têm também em vista pôr cobre às violações das nossas fronteiras terrestres, marítimas e aéreas e de dissuadir quaisquer pessoas ou entidades que queiram fazer do nosso território um lugar para a prática de ilícitos criminais ou colocar em risco a segurança do Estado moçambicano. As nossas forças de defesa e segurança estão cada vez mais preparadas para defender o nosso povo. Estarão cada vez mais preparadas para se constituírem num braço do Estado que impõe a paz, dissuadindo com eficácia todas as tentativas de perturbar a ordem política e social neste nosso Moçambique. Elas são, afinal, o poderoso complemento da vocação do Estado, do nosso Estado, para a paz. Minhas senhoras e meus senhores, entramos agora para o terceiro desafio. O desafio de garantir a tranquilidade e segurança públicas em todo o nosso Moçambique, visto como numa perspectiva diferente da anterior. Na nossa pátria amada, continuamos a verificar uma maior prevalência de crimes contra a propriedade, sendo nesta
tipologia, os roubos com recurso à arma de fogo os mais preocupantes, tendo em conta a violência que os criminosos exercem sobre as vítimas, cujos efeitos por vezes nefastos fazem refletir uma percepção de insegurança por parte da sociedade. A outra tipologia de crimes que constitui preocupação é a dos crimes contra pessoas, em particular as violações, o estupro e os homicídios voluntários, que não raras vezes resultam em traumas para as vítimas e suas famílias, mutilações e perdas de preciosas vidas humanas. No mesmo sentido, o combate à caça furtiva, ao tráfico e consumo de drogas constituem ações prioritárias das forças da lei e ordem, não só pelo seu caráter organizado, mas também pela sua associação a diversos outros crimes graves. Este é o caso do combate ao branqueamento de capitais e da corrupção. Nos últimos 2 anos, a nossa pátria amada tem estado a enfrentar uma forma de criminalidade que não era comum entre nós e que, pela forma hedionda e bárbara como é perpetrada, resulta num maior abalo da nossa sociedade. Trata-se de raptos de cidadãos nacionais e estrangeiros, um fenômeno que se caracteriza pela violência física e psicológica, cárcere privado, intimidação e ameaça, extorsão, roubo e associação para delinquir. São crimes que traduzem o cúmulo do desrespeito pela dignidade humana, expressam insanidade moral e sublinham o menosprezo pelos mais elementares valores de cidadania. São crimes em que o ser humano é sequestrado e usado como mercadoria, cujo preço é arbitrário, nojento e repugnantemente fixado pelo raptor. Os familiares da vítima, na angústia de procurar todos os meios possíveis para salvar o seu ente querido, são obrigados a sacrificar as suas poupanças para alimentar a ambição de quem busca renda fácil à custa do sacrifício de terceiros. Inicialmente, as vítimas eram cidadãos adultos. Ultimamente, tem também abrangido menores, tudo fazendo os seus autores para obter dinheiro ou bens materiais, utilizando as vítimas como moeda de troca e ferindo gravemente a essência da dignidade humana. A par dos raptos, têm acontecido casos de extorsão a cidadãos com recurso às chamadas telefônicas, em que as vítimas são obrigadas pelos criminosos a depositarem valores em certas contas bancárias como condição para não serem raptados. Tanto os raptos como as situações de extorsão têm merecido o devido tratamento e acompanhamento pelas instituições judiciárias, tendo em vista a responsabilização criminal dos autores. Como quaisquer outros crimes, os raptos semeiam o terror e o medo e põem em causa as mais elementares regras de vida em sociedade. Por isso, merecem o nosso mais veemente repúdio e resposta enérgica, firme e adequada através das instituições do Estado, com a participação de toda a sociedade e pessoas de bem. Perante estes fenômenos criminais, temos estado a tomar medidas visando a sua prevenção e combate. No contexto do combate a estes crimes hediondos, já foram detidos suspeitos de envolvimento no seu cometimento. Alguns deles, como foi amplamente divulgado pela nossa comunicação social, foram condenados a pesadas penas. Estão em curso trabalhos policiais em coordenação com os demais órgãos do sistema de administração da justiça, tendo em vista levar mais suspeitos à barra da justiça para a sua responsabilização pelos seus atos criminais. Para analisar a situação prevalecente e colher contribuições para o reforço das medidas de prevenção e combate em curso contra os raptos, as instituições apropriadas têm promovido debates de reflexão conjunta com a participação de magistrados do Judicial e do Ministério Público, membros da Polícia da República de Moçambique, líderes religiosos, membros de organizações da sociedade civil, empresários, acadêmicos, representantes de instituições financeiras,
das telefonias móveis e da comunicação social. Temos igualmente intensificado o processo de organização das comunidades nos locais de residência, o que tem permitido a expansão dos conselhos comunitários de segurança, parceiros fundamentais das forças de defesa e segurança nas ações tendentes a reforçar a tranquilidade dos cidadãos. O reforço da aplicação das medidas disciplinares nas forças de defesa e segurança tem em vista detectar todos aqueles que possam, porventura, cair nas malhas do aliciamento dos criminosos. Reunidas as provas do seu envolvimento, são-lhes aplicadas as sanções previstas que podem incluir a sua responsabilização criminal em instituições judiciais. A comunicação social deu ampla cobertura a alguns dos casos que conheceram este desfecho. Os crimes com que estamos a lidar têm uma forte dimensão transfronteiriça e, por isso, um fator essencial para a sua prevenção e eliminação é o reforço da cooperação com instituições de combate ao crime e de administração da justiça. Paralelamente às medidas de reestruturação em curso neste domínio, a nossa ação mantém-se centrada no homem. Com efeito, continuamos a realizar cursos de formação de nível básico que visam dar resposta à necessidade de incremento dos efetivos. Prosseguimos com a formação para a especialização dos diferentes domínios do saber policial. Diversificamos as intervenções no domínio da reciclagem, no que respeita a matérias ligadas ao comando, gestão e liderança. Procedemos à revisão curricular dos cursos de licenciatura em ciências policiais e, pela primeira vez na história da Polícia da República de Moçambique, introduzimos o curso de mestrado na Academia de Ciências Policiais. No domínio das infraestruturas e equipamento de apoio logístico necessários à realização da nossa missão no âmbito do reforço à ordem, segurança e tranquilidade públicas, continuamos a privilegiar a construção, reabilitação e aperfeiçoamento das unidades policiais em todo o nosso Moçambique. No âmbito legislativo, a aprovação por esta magna casa da revisão do Código Penal e do Código do Processo Penal vai contribuir para que penas mais gravosas e desencorajadoras deste tipo de crime sejam aplicadas. Todavia, e conforme temos enfatizado, a nossa ação em prol da garantia da tranquilidade e segurança públicas deve centrar-se no cidadão. Quem comete o crime vive numa comunidade, é membro de uma família e está integrado numa rede de amigos e conhecidos. Por isso, voltamos a sublinhar aqui que a prevenção primária do crime passa pelo envolvimento de todos nós, como cidadãos, não só na sua condenação, como também no seu combate. No quadro do reforço da tranquilidade e segurança públicas, foram aprovadas por esta magna Assembleia a nova Lei da Polícia da República de Moçambique e a lei que cria o Serviço Nacional de Imigração. A Lei da Polícia da República de Moçambique vem dar resposta à necessidade da nossa polícia acompanhar permanentemente a dinâmica do crescimento do nosso Estado, o que se reflete na adequação constante da sua concessão, organização e atuação. Por seu turno, a lei que cria o Serviço Nacional de Imigração tem em vista elevar cada vez mais os padrões de segurança interna do nosso Estado, no que se refere ao controle da entrada, permanência e saída de cidadãos estrangeiros, incluindo o combate à imigração ilegal. Temos igualmente intensificado a nossa